Olá, tudo bem? Eu acabei de fazer uma série incrível sobre transformação cultural para o canal da Salto Aceleradora. E eu vou dispor aqui para vocês um trechinho de 2 episódios que ficou incrível. Então, aproveitem. Olá, eu sou Elisama Pires, CEO e fundadora da EP Soluções e executiva em transformação cultural e estratégia organizacional, mentora e palestrante. E nessa série eu quero conversar com você sobre um dos desafios mais valiosos de qualquer empresa, a cultura organizacional. Se eu perguntasse agora qual é o maior desafio do seu negócio, talvez você respondesse vender mais, aumentar o faturamento, melhorar o fluxo de caixa, ou até contratar pessoas melhores. Mas existe uma pergunta que vem antes de todas essas. A cultura da sua empresa está preparada para sustentar o crescimento que você deseja? Muitos empreendedores acreditam que cultura organizacional é algo que só faz sentido quando a empresa fica grande. Mas na prática acontece exatamente o contrário. A cultura nasce já no primeiro dia do negócio. E ela está presente na forma como as decisões são tomadas, como os conflitos são resolvidos e como os líderes se comportam, mas principalmente naquilo que é tolerado todos os dias. Por isso, eu costumo dizer que a cultura não é o que está escrito na parede, no site ou no post do Instagram. Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. E existe um erro muito comum: olhar para a cultura apenas quando os problemas começam a aparecer, quando aumenta a rotatividade, quando os líderes deixam de falar a mesma língua, quando a comunicação falha e quando clientes começam a perceber a queda na qualidade ou quando, pior ainda, a empresa cresce, mas o resultado não acompanha o crescimento. Existem alguns sinais claros. E o primeiro é quando você percebe que precisa resolver os mesmos problemas repetidamente. O segundo é quando as pessoas dependem do tempo todo do dono ou do líder para tomar decisões. Outro sinal é que existem excelentes profissionais tecnicamente, mas que não conseguem trabalhar em equipe. E talvez o mais importante, quando a empresa cresce em faturamento, mas perde velocidade, inovação e principalmente engajamento. Isso acontece porque toda empresa cresce 2 vezes. Primeiro, cresce o negócio. Depois, precisa crescer a cultura. E a segunda etapa não acontece. O próprio crescimento começa a gerar os seus maiores desafios. Só que esses problemas não são causa. Eles são apenas sintomas. A causa, quase sempre, é uma cultura que ficou desalinhada com o momento do negócio. Uma empresa pode ter excelentes profissionais, investir em tecnologia, em ter um bom produto, mas se cada área da sua empresa trabalha uma direção diferente e se os líderes dão mensagens contraditórias, as pessoas tendem claramente a ter comportamentos diferentes do que o esperado. E o crescimento se torna cada vez mais caro, mais lento e muito mais desgastante. Mas como saber se a cultura precisa de atenção? E essa construção começa quando a liderança define com clareza quais comportamentos fortalecem a estratégia da empresa e passa a dar exemplo todos os dias. Ao longo dessa série, eu vou mostrar como a cultura influencia diretamente as vendas, os resultados financeiros e até mesmo a governança, a reputação da empresa e principalmente a capacidade de crescer de forma consistente e sustentável. Porque empresas extraordinárias não são construídas apenas por boas estratégias. Elas são construídas por culturas fortes. E eu quero deixar uma reflexão para você. Se a sua empresa dobrasse de tamanho hoje ou amanhã, a cultura que existe hoje, ela consegue acompanhar esse crescimento sem se tornar um obstáculo para ele? Pense nessa resposta. Ela pode trazer muitos insights e pode levar para um futuro do seu negócio do que qualquer outro indicador financeiro. A boa notícia é que cultura não é algo abstrato. Ela pode ser construída de forma intencional. Eu gosto de dar um exemplo muito claro e muito simples. Pensa comigo. 2 empresas, mesmo segmento, vendendo o mesmo produto com a mesma tecnologia. Cada gestor toma uma decisão diferente a todo momento. A comunicação é falha e os colaboradores vivem apagando incêndio o tempo inteiro. Já a segunda, existe propósito, comportamento esperado e critérios para decidir. Pensa, qual delas vai crescer com consistência? A diferença não está no produto ou na tecnologia, está na cultura. Porque quando a cultura é forte, as decisões ficam muito mais rápidas, os conflitos diminuem e o crescimento deixa de depender apenas do dono da empresa. Ao longo de dezenas de mentorias que eu tenho feito ao longo desses anos, eu tenho acompanhado um mesmo padrão.
O empreendedor que só começa a olhar para sua cultura quando o caos se instala. E nessa série a gente vai retroceder, voltar algumas casas para que esse caos seja visto com antecedência, ou melhor, nem chegue perto de você. No fim das contas, é muito simples. Toda empresa tem cultura. A diferença é que algumas impulsionam os seus resultados e outras sabotam decisões. Sim, entre o dito e o feito existe sim a cultura. Então, até o próximo episódio, eu vou deixar você pensar. A sua cultura está sabotando ou está impulsionando a sua empresa? Por hora, eu quero agradecer, dizer meu muito obrigado por você estar aqui comigo, ter acompanhado esse conteúdo com muito carinho na comunidade Salto. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre como a cultura influencia diretamente as vendas e a experiência do seu cliente e, claro, os resultados comerciais. Até lá! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa nova série Transformação Cultural. No primeiro episódio, nós conversamos sobre os fundamentos da cultura organizacional e entendemos que ela não é um projeto de RH, nem um conjunto de frases bonitas lá na parede. Cultura é a forma como a empresa toma decisões e se comporta todos os dias. Hoje eu quero falar sobre um tema que chama a atenção de qualquer empreendedor: vendas. Existe uma crença muito comum no mercado de que vender mais depende apenas de um bom produto, de uma equipe comercial forte ou de um investimento maior em marketing. Tudo isso é importante, sim. Mas existe um fator que normalmente não aparece nas reuniões comerciais e que influencia diretamente os resultados: cultura organizacional. Porque a venda não começa quando o vendedor faz a proposta. Ela começa muito antes. Ela começa na forma como a empresa atende um cliente, responde uma mensagem, resolve um problema, trata os seus colaboradores e conduz seus processos internos. Toda experiência que o cliente vive é sim consequência da cultura que existe dentro da empresa. Pensa na seguinte situação: você investe em marketing, gera muitos leads, a sua equipe comercial faz sim um excelente trabalho e consegue fechar novos contratos. Mas quando o cliente entra na empresa, encontra uma operação desorganizada, pessoas desalinhadas, demora nas respostas e informações desencontradas. O que acontece? Você vende, mas não fideliza. E conquistar um novo cliente costuma ser muito mais caro do que manter um cliente satisfeito. É por isso que empresas com culturas fortes conseguem crescer de forma muito mais sustentável. Porque elas entendem que cada colaborador influencia a experiência do cliente, independentemente do cargo que ocupa. A pessoa do financeiro influencia. O atendimento influencia. O operador influencia. O gestor influencia também. Todos participam da construção na reputação da empresa. E existe uma frase que eu gosto muito: a experiência do colaborador sempre antecede a experiência do cliente. Porque os colaboradores engajados atendem melhor, líderes preparados tomam melhores decisões e processos claros reduzem erros. Tudo isso chega até o cliente. Agora eu quero compartilhar um exemplo muito comum. Imaginem duas empresas concorrentes. As duas possuem preços parecidos e as duas oferecem produtos semelhantes. Mas uma delas possui uma equipe alinhada, que resolve problema, que tem facilidade e rapidez na entrega, assume responsabilidade, busca sempre entregar valor. Enquanto a outra, cada colaborador trabalha de um jeito. Existe retrabalho, conflitos internos, boatos, ninguém sabe exatamente quem decide o quê. Na sua opinião, qual dessas empresas vai ter mais indicação? Qual vai vender mais a médio prazo? E qual terá clientes mais fiéis? A resposta dificilmente estará no produto. Ela vai estar sempre na cultura. Outro ponto importante é que a cultura também influencia diretamente a performance da equipe comercial. Quando existe confiança entre as áreas, o comercial deixa de ser e de trabalhar sozinho. Marketing gera oportunidades mais qualificadas, a operação entrega melhor, o financeiro apoia essa negociação, a liderança acompanha indicadores e as áreas deixam de competir entre si e começam a trabalhar por um único objetivo. E isso faz sim toda a diferença nos resultados. Empresas que crescem de forma consistente não possuem apenas grandes vendedores.
Elas possuem uma cultura onde todas as áreas entendem que vender não é responsabilidade exclusiva do comercial. Vender é uma consequência da experiência que toda a empresa entrega. Por isso, antes de investir apenas em novas campanhas ou contratar mais vendedores, faça uma pergunta muito importante. A minha cultura hoje, a cultura da minha empresa, ajuda o comercial ou acaba criando mais obstáculos? Essa resposta pode revelar muitas oportunidades, muito maiores do que qualquer outra estratégia de marketing. E no próximo episódio, no próximo encontro, nós vamos falar sobre um tema que todo empreendedor acompanha de perto. Como a cultura organizacional impacta indicadores, produtividade, ROI, EBITDA, DRE, resultados no geral da empresa. Eu espero você. Não perde, hein? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre cultura organizacional, linkar cultura, como eu posso recrutar melhor? Como eu posso linkar a NR1, as normas que são necessárias dentro da minha empresa para que a minha cultura permaneça cada vez mais forte? Como eu posso facilitar e otimizar, potencializar a jornada do colaborador dentro da minha empresa através da cultura? Curtiu? Comentou? Compartilhou? Ainda não? Aproveita e até a próxima.